Uma das maiores tragédias da nossa história aconteceu no ano de 1963. Foi um grande incêndio florestal que se alastrou pelo estado. Vamos ver essa história agora no quadro Memória Paranaense. O maior incêndio da história do Paraná causou muitas perdas e mortes. E o combate foi difícil porque na época os recursos de controle de incêndio eram poucos e os acessos no interior eram por precárias estradas de terra. O problema pode ter começado com o costume dos agricultores de fazer queimadas. E a geada forte do mês anterior deixou a vegetação muito seca, facilitando a propagação do fogo. Os incêndios se espalharam por vários pontos do Paraná, destruindo uma área maior que todo o município de Londrina. Foi considerado o maior incêndio florestal do Brasil e um dos maiores do mundo. Cerca de 120 cidades das regiões Norte, Central e dos Campos Gerais foram prejudicadas. Os registros da época não trazem um número confiável de mortos, mas, segundo os antigos jornais, teriam sido entre 89 a 250 pessoas, além de muitos feridos e grandes perdas para sítios e fazendas. José Antônio Morini tinha 11 anos na época do incêndio. Eu não estava com eles, mas eu vi onde eles tiveram que voltar com uma situação desagradável mesmo, machucados. E a narração do meu pai toda que ele teve foi uma coisa que marcou a vida dele. Ele teve problemas até de saúde com esse incêndio, né? Aí, porque o incêndio ele é o seguinte, ele passa, né? Ele não fica, ele vai lambendo. O incêndio de grandes proporções, ele lambe e vai embora, né? E vai buscar novas coisas para queimar. A pedido da minha mãe desesperada, falou: ele morreu queimado, porque os pessoal da fazenda falou: olha, na região foi lambido tudo, o fogo queimou tudo, não tem mais nada ali. Aí minha mãe falou: ele morreu queimado. Aí esse Otaviano, que era amigo dele, da família, falou: eu vou atrás. E pegou o jipe dele, mesmo em brasas e coisas, e foi lá no local onde meu pai estava. Chegou lá, não existia mais nada, tudo queimado. Só que aí, como meu pai escutou o barulho do veículo, ele gritou: tô vivo. Aí eu viu que ele estava dentro do poço. A tragédia foi descrita em um livro de José Luiz Alves Nunes, ex-professor de Geografia da Universidade Estadual de Londrina e integrante da equipe de planejamento da Prefeitura da cidade. O título do livro é 1963, Paraná em Chamas. É considerado até hoje, infelizmente não aconteceu o pior, né, mas ele é considerado o maior incêndio florestal do mundo. Isso tem referências em vários estudos, inclusive no portal da Defesa Civil do Paraná, isso está registrado. Foram 2 milhões de hectares que queimaram naquela época. As perdas foram muito grandes, mas a partir daí cresceu a orientação do governo estadual para que os agricultores evitassem queimadas. E também começou a criação de unidades de corpo de bombeiros da Polícia Militar pelo interior. E nunca mais o Paraná enfrentou outro incêndio florestal de grandes dimensões. Foi quando o Paraná acordou para esse problema. Não havia um caso tão grande assim até aquele momento e foi considerado o maior incêndio florestal do Brasil. O governador da época era Ney Braga e convidou especialistas, principalmente americanos, que vieram para cá para dar uma orientação para o Estado começar a pensar na própria defesa. De lá para cá, com o tempo foi sendo criada uma estrutura de defesa, chamada Defesa Civil, todo tipo de informação e principalmente acabar com o hábito que tinha o agricultor, que era colocar fogo sob qualquer pretexto, e isso depois saía de controle.